Bom dia, meus irmãos e amigos. Nesta segunda-feira, dia 24 de março de 2025, eu quero estar meditando com vocês num texto que se encontra na primeira carta de João, capítulo 3, versículos 7 e 8, que nos diz assim: Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Eu quero começar a nossa meditação nessa semana fazendo uma pergunta: quais são as obras do diabo, a qual Jesus se manifestou para destruir? Nós destacamos aqui algumas delas, ou 4 delas, e tem muitas outras. A primeira obra do diabo, a qual Jesus se manifestou para destruir, é a mentira, porque Jesus é a verdade. Em João 14,6, Jesus falou assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a verdade, e ele veio destruir as obras da mentira. A outra é trevas. Jesus, em João 8,2, ele fala que ele é a luz. Lhes falava Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo. Aonde existe luz, as trevas se dissipam. A terceira é o pecado. E Jesus veio para nos santificar. Atos 26,18 fala assim: para lhes abrir os olhos e os converterdes das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em Jesus. Jesus, ele veio destruir as obras do pecado, nos concedendo a santificação. E a quarta que nós destacamos, que é a principal delas, é a morte. Jesus veio destruir a obra do diabo, a morte, porque Jesus é vida. Em João 10,10 ele fala: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Além do texto que já falamos de João 14,6, quando Jesus fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a vida e ele veio destruir as obras do diabo, a morte, porque a morte é a pior obra do diabo, porque ela nos afasta de Deus. E lógico, está falando aqui principalmente da morte espiritual. E Jesus veio desfazer essa obra. Ele se manifestou para isso, para destruir as obras do diabo, para nos conceder a vida eterna. E para isso, precisamos estar com Jesus, porque para isso se manifestou o Filho de Deus, Jesus Cristo, para destruir as obras do diabo na sua vida, na minha vida, na vida de todos aqueles que reconhecem Jesus como seu Senhor e Salvador, naqueles que creem em Jesus. E eu vou te falar, não basta só crer, você precisa aceitá-lo na sua vida. Não basta só você saber que Jesus veio destruir as obras do diabo, essas que destacamos e outras mais. Mas você precisa tomar posse disso para a sua vida. O versículo 7 que lemos fala assim: filhinhos, não vos deixei enganar por ninguém. E o diabo, ele é enganador porque ele é mentiroso. Jesus falou que ele é o pai da mentira, enquanto Jesus é a verdade que liberta. Muitos não estão querendo viver a verdade, porque é mais fácil aceitar a mentira, viver na mentira, do que viver na verdade. Jesus é a verdade que liberta, a verdade que transforma, a verdade que te salva. Pense nisso, reflita sobre isso.
O Senhor Jesus, Ele não quer a destruição de ninguém. Por isso Ele veio se oferecer, dar a vida dele por nós, para nos livrar das obras do diabo, para destruir as obras do diabo pertinentes às nossas vidas. Mentira, trevas, pecado, morte, tudo isso com o Senhor Jesus. Se você estiver com o Senhor Jesus, já não mais fará parte da sua vida, porque Jesus destruiu essas obras na sua vida. Aceite Jesus na sua vida. Tenha Ele como o seu Senhor e Salvador. E você vai poder se deliciar com as mansões celestes que o Senhor preparou para nós. Que o Senhor nos conceda uma semana de paz, de alegria e uma semana de vitória. Amém.